Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Mentoria Ribeirão. A semana começa com um feriado e o convite é para a reflexão. Lages, a gente vem se corrigindo com o passar do tempo, né? O nosso jeito de pronunciar se alterou. Antes a gente tinha, muito critério para identificar as pessoas como negras, depois elas próprias foram reivindicando o lugar de preto, porque a cor é branca, negro é a raça. E a gente começou a mudar um pouquinho o nosso modo de refletir sobre o ponto de vista histórico, né? Antes a gente falava escravos, hoje a gente fala com mais rigor escravizados, porque ninguém é livremente escravos, né? Ninguém se coloca como escravo. Se assim está, se essa posição ocupa, é porque alguém o colocou na condição de escravizado. Historicamente, a gente ainda tem que aprender até com as narrativas passadas, né? O processo histórico, ele acompanha, inclusive, essas mudanças, né, que vão acontecendo em nível da mentalidade das pessoas, né? E é óbvio que a língua reflete muito isso, né? Então, quando você abre aqui o programa de hoje, né, dizendo que para a gente festejar o Dia da Consciência Negra é necessário conhecer muito, é esse conhecimento que nos desperta exatamente para esse processo permanente de mudanças, né? Por que hoje nós falamos escravizados e não escravo? Porque realmente ninguém nasce escravo, né? A escravidão é uma relação econômica até, uma relação social que se estabeleceu em alguns momentos da história, né? E aqui no Brasil nós fomos muito marcados pela escravidão no período colonial e mesmo depois. Quer dizer, o Brasil foi o último país da América Latina que aboliu a escravidão. Então a gente tem que ressaltar essa questão muito recente que a gente, né, acaba tendo uma herança que permanece até hoje, muito próxima de nós, né? Então, acho que é isso. Acho que a própria linguagem ela vai evoluindo na medida em que esses conceitos vão sendo discutidos pelos próprios movimentos, né, movimentos ligados aí à questão étnico-racial, à questão do movimento negro, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto mesmo, muito forte, muito presente aqui em todos os momentos, né? E, por outro lado, a gente percebe também, né, que hoje nós realmente já avançamos bastante nessa questão, mas falta muito ainda, né? Falta muito ainda, principalmente políticas públicas nessa área. Nós temos uma legislação já presente, né, mas que não é aplicada ainda, como a 10.639, né, que exige o estudo, o conhecimento da história afro-brasileira e indígena nas escolas, né? E, infelizmente, ainda não temos isso, assim, nem talvez em 20%, 30% dos nossos alunos, né, sendo atingidos por essa política, né? Então, acho que tudo isso nos faz refletir bem, né, bastante essa data da consciência negra. Tudo isso nos leva realmente a refletir, como você bem propôs aí no início do programa. A taxa de analfabetismo entre pretos e pardos caiu em 2022 para menor nível, de 7,4%. Mas, historicamente, os brancos, 3,4%. Então, aqui a gente ainda tem também dificuldades. Isso porque a gente não falou do ensino superior, aonde é mais, mesmo sendo menos. Dá para entender? Aqui a gente avançou, mas está longe de chegar no lugar que possa ser chamado de ideal. Lages, como é que a gente vai encurtar esse caminho, né, entre não ser racista e ter um comportamento não racista? Adriana, veja bem o seguinte, ninguém nasce racista, né? As pessoas se tornam racistas por um processo de educação familiar. O que dá a eles esse caráter cultural. Exatamente. Na escola, né, na convivência com os amigos, enfim, né? Olha, para as pessoas deixarem de ser racistas, né, eu acho que aí entra a questão da educação. Então, veja, se o racismo é uma construção cultural, você, para deixar de ser racista, precisa desconstruir esse processo, né? E aí eu tomaria o grande pensador, o grande revolucionário italiano Antônio Gramsci, né? E pelo conceito de revolução, né, que ele coloca aí nos seus escritos, a gente pode dizer o seguinte: seria uma grande revolução se nós pudéssemos aí inverter esses números, né? Já seria um passo importante nesse sentido, né? E para Gramsci, o que seria necessário,
nesse processo revolucionário de deixarmos de ser racistas? Exatamente educação e cultura. E aí eu vejo que já avançamos com algumas políticas públicas nesse sentido, né? Volto de novo na questão da Lei 10.639, está aí para ser cumprida, né? E cumpre aos movimentos negros, aos coletivos, às organizações aí antirracistas, né? A cobrança veemente, cotidiana, para que os órgãos públicos ligados à questão da educação façam cumprir a legislação, né? E eu destaco aqui também, Eliana, uma outra questão, aí pegando mais do lado da cultura, né? Como que, e você já deu rapidamente uma pincelada aí na sua fala anterior, né? Como que os atuais editais, por exemplo, de seleção, né, de projetos culturais, né? Eles destacam muito, enfatizam muito a questão, né, do déficit e, por isso, colocam critérios muito claros nesse sentido, né? Quando o projeto é apresentado por uma pessoa preta, quando o projeto tem uma proposta realmente de trabalhar nessa área, na construção do antirracismo, né? E aí eu lembro da Lei Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, o próprio edital aí do Fundo Municipal de Cultura, né? Editais recentes aqui em Ribeirão Preto, que enfatizam muito, muito, muito essa questão, né? E eu acho que já é alguma coisa, é aquilo que a gente estava falando antes, quer dizer, já é um avanço, mas a gente precisa saber lá na ponta o que isso vai realmente alterar qualitativamente esses processos todos, né? E aí você traz para o debate essa discussão da igualdade com a equidade, né? A igualdade é todo mundo pode participar do edital, a equidade é você que tem uma história, né, de escravatura na sua trajetória, né? Você marca um ponto a mais, você vai chegar primeiro, né? É o caixotinho isso, que você estava falando. O caixotinho não pode ser do mesmo tamanho, né? E isso tem que ser expresso em todas essas políticas públicas. Senão não vai dar certo. Não é essa questão de ser igual para todos. O edital tem que ser igual para todos. Até que um dia possa ser igual para todos. Sim, quem sabe a gente vai chegar... e vai demorar muito ainda. A gente tem que ter muito essa consciência da demora, porque são processos... É mais do que o dobro da história. Não é só o período vivido né, de escravatura. É mais do que o período vivido de escravatura. E olha que foram 350 anos para mais de escravidão. Então a gente tem que... tá jogando também com essas perspectivas históricas, inclusive. Né? No campo cultural, Lages, a gente pode dizer, não sobre o ponto de vista do cultural modo de pensar, de agir, mas no cultural, expressão artística mesmo. A gente tem referências importantíssimas, né? Representatividades importantes, mas além de termos nomes importantes, na nossa literatura, na música, no teatro, nós temos militantes vindo de dentro da cultura que se posicionam, que requerem, né, na sua arte, a reflexão da consciência negra. Exatamente, eu acho assim que... E às vezes, né, a gente pode observar muito isso através da mídia. Isso. Né? A gente tem uma mídia hoje, né, que às vezes até surpreende, né? Porque traz o pessoal do teatro, traz o pessoal da dança, o pessoal da música, né? E evidencia exatamente esses nomes, não apenas como produtores culturais, artísticos, né? Mas que é um pessoal que se engaja nos movimentos, se engaja aí recentemente, por exemplo, né? Nas questões políticas envolvendo oposição, situação, você vê o engajamento de muitos deles, né? E isso é interessante, Adriana, porque a gente percebe que essa pauta, né, não é uma pauta apenas antirracista, uma pauta do movimento negro, mas é uma pauta política que interessa a toda a sociedade. Eu acho que é interessante, né, destacar isso, né, porque, e já foi falado bastante a respeito disso aqui pela banca aqui do Mentoria hoje, né, como que questões que a princípio podem parecer de um interesse muito particular, de um interesse muito setorial da sociedade, não, eu acho que é de interesse de toda a sociedade, é de interesse, né? Porque assim a gente não vai realmente inverter esses números, a gente não vai chegar num patamar em que não seja necessário mais cotas, por exemplo, né? E olha que recentemente nós tivemos aí essa mudança da lei de cotas, ampliando, inclusive prorrogando o período de vigência, né? Estendendo para outros grupos da sociedade, exatamente nessa perspectiva.
Então, essa questão dos atores, né, sociais, principalmente na área de cultura, a gente percebe muito aqui, mais recentemente no Brasil, né? Então, quando você tem uma ministra negra, quando você tem um ministro negro de direitos humanos ou da cultura, né, eu acho que isso aí representa muito, isso aí realmente expressa muito, inclusive, o andar da sociedade, o caminhar que a gente está travando aí, né, contra o racismo, contra o preconceito, né? São lugares de fala, né, que muitas vezes não são apenas lugares de fala sociais, são lugares de falas políticos. E tem aumentado muito vagarosamente os nossos representantes no Executivo, no Legislativo, destaco aqui o Legislativo, né, tem aumentado essa representação, né, do povo negro, apesar de andarmos ainda meio passo de tartaruga nesse ponto aí. Com certeza. Temos que continuar. O saldo é negativo e a gente precisa dar conta. A mim cabe só agradecê-los. Muito obrigada, Marcelo, doutora Márcia. Obrigada, André. Obrigada todo mundo participando aqui do programa hoje, né? Importantíssimo esse debate, Lages, doutor Disseu. A gente termina por aqui. Desejo para você uma ótima semana e segunda-feira que vem a gente retorna. Até lá.